essa fala seja depois também útil aos outros e não apenas, assim, de ver o que aconteceu, mas assim como aqui em Serrinha tinha uma sociedade, a Associação de Lavradores, possa isso contribuir à organização de novos grupos que defendam, sobretudo, seus direitos sociais e direitos humanos. Certo? Bom dia, senhor Sérgio. Bom dia, Pedrinho. Prazer. O seu nome completo como é que é? É Miroslav Sérgio Vaenga. O nome do papai e da mamãe? É meu pai, Martim Vaenga, e minha mãe, Rosa Chebioves Vaenga. E vocês eram quantos na família, irmãos? Eu e mais 3 irmãos. 2 mulheres e mais o Celito, que é meu irmão. Os avós, como é que vocês chamavam? O meu avô, por parte de pai, se chamava José Vaenga e Tecla Kowalski Vaenga. Da minha mãe era Vitório Chebioves e minha avó Genoveva Grebos. A vinda Polônia, quem que foram? Os tataravós, bisavós? Por parte de pai, Francisco Vaenga veio da Polônia. Primeiramente ele veio para Campina das Pedras, em Araucária. Meu avô já nasceu em Campina das Pedras e posteriormente ele veio aqui para a Serrinha. Por que eles deixam a Polônia para vir ao Brasil? A minha avó veio com 8 anos, a Tecla Kowalski, que era mãe do meu pai, ela veio com 8 anos da Polônia para cá, em 1908. Ela nasceu em 1900. Então ela lembra bem, e a gente conversava, até foi você que fez o sepultamento dela, em 1986. Então ela contava que eles vieram na época, né, pela miséria, que era muito difícil a situação, né? E qualquer coisa, ela sempre dizia que os pais dela diziam que qualquer coisa era melhor do que estava lá. Qualquer coisa no mundo era melhor do que estava lá. De tanta dificuldade que eles passavam. Eles vinham com documentos ou era um polonês sem bandeira naquela época? Naquela época sem bandeira, porque ainda era... a Polônia era dividida, né, entre o Império Austro-Húngaro, né, a Rússia e a Prússia. Ocupada pelos vizinhos, sim, né? Sim. E só em 1918 que a Polônia voltou a ser uma nação, né, constituída. E como é que foi aí algum processo deles fazer os documentos no Brasil? Era bastante complicado, porque eles vinham através da imigração para cá, né? Depois minha avó, né, tudo, ela teve se naturalizou como brasileira, né? Mas assim, a maioria naquela época não tinha muita noção do que era, né? Alguns nem conseguiram fazer a documentação certa, né? Então era bem... O pessoal não tinha muita instrução na época, né? Tanto assim que a minha avó, essa Tecla, ela veio com 8 anos. Uma das irmãs dela ficou na França. Era bem mais velha que ela. E ficou na França, num colégio lá de freiras. E depois, 20 anos depois, que ela chegou aqui no Brasil. Inclusive ela foi madrinha do meu pai e tal, né? E ela morreu com 104 anos. Barbaridade! O que o pessoal fazia para viver tanto tempo? Era assim, ela era... Eu lembro bem dela, inclusive ela vinha na casa do meu pai, né? Uhum. O nome dela era Marcelina Kowalski. Ela, pra você ter uma ideia, ela era 15 anos mais velha que minha avó. Minha avó era de 1900, ela era de 1885. E depois ela, inclusive, se você ver umas fotos aí quando o João Paulo II veio aqui para Curitiba, ela é uma das primeiras que está na fila, porque ela era uma das polonesas mais antigas que tinha aqui no Brasil. Então deram a preferência para ela. Devo lembrar. Marcelina Kowalski, que era uma das primeiras que está do pessoal que estava ali recebendo o Papa na época, em 1980.
O senhor tem alguma foto dela ainda? Aqui não tenho, mas talvez se eu revirar aí minhas fotos antigas aqui, O talvez eu acervo, né? tenha. Isso, eu tenho que ver, mas eu acho que tem. Muito bem, duas perguntinhas. Uma, muito bem. Para eles viver tanto tempo, que recursos, sobretudo da medicina, eram usados? Sobretudo, talvez eram mais medicina caseira? Caseiro, com certeza caseiro. Os médicos praticamente não existiam, né? Naquela época. Imagine a dificuldade de locomoção, né? Que ensinavam as orações. Com certeza. As mães é que puxavam todos para a igreja, né? Eu lembro quando eu era menino, né? Minha mãe levantava às 6 horas da manhã, a missa era às 8, 6 horas da manhã, e nós tínhamos que 7 e pouco, todo mundo pronto, vestidinho, tudo certinho para ir para a igreja. Isso era todo domingo. E à noite, antes de ir dormir, tinha que rezar. Isso de joelho, ainda não tinha esse negócio de rezar sentado. Né? Então isso aí a gente leva o resto da vida. Né? E assim eram todas as mães. Aqui na região que predominava aí a cultura polonesa, né? A maioria era polonesa, né? Todas as famílias eram. E era rezado em polonês, né? Em polonês. Em polonês. Só que com o tempo foram se esquecendo esses costumes, infelizmente. Porque, Pedrinho, queira ou não queira, houve uma época que nós tínhamos vergonha de falar que éramos descendentes poloneses. Exato. Isso é muito triste. Que era visto até um O escrito. preconceito era em tudo, né? Eu Sim, senti eu também. na pele, senti na pele. Então você se sentia até meio acanhado de dizer que você era descendente polonês. Né? Hoje eu tenho orgulho disso. Sim. Eu tenho orgulho. Eu Né? também. E passo para os meus filhos, eu tenho orgulho de ser descendente. E na época que a gente era criança, ou adolescente, jovem, era complicado. Tinha muito preconceito. Mas também era visto porque depois que acabou a escravidão no Brasil, veio o polonês como que substitui o escravo. E até um escritor, infelizmente, um escritor até polonês diz que o polonês devia ser atrelado ao arado. E isso Triste. é muito triste, né? Triste. Embora isso foi superado. Sim, sim. Graças a Deus, né? Hoje a gente tem orgulho de dizer, né? Então, foi uma história assim que eu procuro passar para os meus filhos hoje, né? O que nossos pais, bisavós aí, né? Avós passaram, né? O preconceito que teve, né? Tudo isso aí. Hoje, graças a Deus, a situação tá bem melhor. Que o senhor fala polonês, entende, lê Hoje- também? Hoje eu falo muito pouco. Entendo praticamente tudo. Né? Se tiver duas pessoas conversando, eu sei o que eles estão falando, né? Mas pela falta de você conversar, então você vai perdendo o jeito de falar. Né? Outro detalhe, então, quando chegam os imigrantes aqui, eu perguntei para várias pessoas de Serrinha, só que nenhum. Os imigrantes tiveram que comprar a terra ou eles tiveram alguma ajuda do governo do estado? Tiveram que comprar. Na realidade, os imigrantes vieram para cá e o governo financiou a longo prazo. Então o pessoal foi pagando aos poucos. O ano que não podia, rolava a dívida, mas todos tiveram que pagar o terreno que eles, cada um teve, como eles chamavam, uma colônia de terra, né? E ninguém ganhou terra, todo mundo teve que pagar. Vamos dizer que não era. Hoje, se você for ver o valor, parece pouco, mas na época o dinheiro era muito difícil. Né? Tinha que trabalhar muito para pagar o que parecia ser pouco. E a produção da lavoura era levada para Curitiba de carroças, né? Eu lembro que o meu pai falava que o meu avô tinha eles trabalhavam
na roça, né? Sempre trabalhavam na roça e depois de um certo tempo, em 1944, o meu avô comprou um armazém. O cara tinha um armazém ali no Fecho e ele mudou para Curitiba e meu avô comprou esse armazém. E daí meu avô tocou esse armazém até o final da vida dele. E o meu tio Miguel, irmão do meu pai, que era 3 anos mais velho que o meu pai, eles iam de carroça para Curitiba, levava um dia para ir, um dia lá para fazer as compras e um dia para voltar. Eram 3 dias para ir, passava por aqui, ó. Né? Passava aqui na frente, a estrada aqui, e ia pela antiga estrada, porque essa era a antiga estrada que ligava Curitiba lá. Passava por dentro de Contenda, Boa Vista, passava por dentro de Araucária, né? Barigui, saía ali saía lá na igreja do Capão Raso, e daí pegava a República Argentina e ia pro centro. É verdade que muitas vezes até as próprias carroças chegavam encalhadas, a estrada era tão ruim? Tão ruim que era, é verdade. Pegava os lugares mais debanhados, assim, né? Diz que era, se não tivesse uns cavalos bons, ficava atolado e alguém tinha que vir ajudar para desatolar. Era complicado. Então, você vê, levavam 3 dias, né, daqui, são o quê? 55 quilômetros, mais ou menos, né? Para ir, voltar, né? Então era muito complicado. Hoje, com 1 hora, você vai estar em Curitiba. E também naquela época tinha pedágio, cada pouco tinha um portão para pagar imposto. Tinha isso, né? Tinha o bairro do Portão, né? Dizem que por que é o bairro do Portão? Porque tinha um portão lá, né? Ficou o portão, o pessoal chegava lá, tinha que, não sei se era um pedágio ou alguma coisa lá, mas tinha um portão lá que você tinha que passar por lá, né? Exato, e se não tinha dinheiro, pagava em mercadoria. Mercadoria. Então sempre houve isso, né? E já naquela época tinha corrupção, né? Já tinha, com certeza. Porque pagava lá em espécie o dinheiro, mas não recebia nada, não tinha recibo? Não comprovava nada. Né? Do seu pai, o que mais que você gostaria de falar? O seu Martim. O meu pai assim, para mim, né, foi uma referência, continua sendo uma referência de vida. Então, o meu pai, ele nasceu na roça, né, foi agricultor até os 25 anos. Aí com 25 anos, ele sempre falava, ainda, eu tenho uma tia, tem 93 anos, a única que está viva, a irmã dele. Então ela sempre, esses dias atrás ainda eu fui visitar, ela mora na Lapa, ela me falou assim que nós íamos para a roça trabalhar e daí o Martim sempre falava, falava para nós que nós estávamos trabalhando. Um dia ainda vou deixar de trabalhar na roça, porque ele não gostava muito de trabalhar na roça. Daí até os 25 anos ele conseguiu juntar um certo dinheiro e comprou uma caminhonete nova naquela época, uma Fargo, caminhonete Fargo. E isso em 1949. Eu perguntei para várias pessoas de Serrinha, só que nenhum me respondeu de maneira assim assertiva. Os imigrantes tiveram que comprar a terra ou eles tiveram alguma ajuda do governo do estado? Tiveram que comprar. Na realidade, os imigrantes vieram para cá e o governo financiou a longo prazo. Então o pessoal foi pagando aos poucos. O ano que não podia, rolava a dívida, mas todos tiveram que pagar o terreno que eles, cada um teve, como que eles chamavam, uma colônia de terra, né? E ninguém ganhou terra, todo mundo teve que pagar. Vamos dizer que não. Levada para Curitiba de carroças, né? Eu lembro que o meu pai falava que o meu avô tinha eles trabalhavam na roça, né? Sempre trabalhavam na roça e depois de um certo tempo, em 1944, o meu avô comprou um armazém.
cara tinha um armazém ali no Fecho e ele mudou para Curitiba e meu avô comprou esse armazém. E daí meu avô tocou esse armazém até o final da vida dele. E o meu tio Miguel, irmão do meu pai, que era 3 anos mais velho que o meu pai, eles iam de carroça para Curitiba, levava um dia para ir, um dia lá para fazer as compras e um dia para voltar. Eram 3 dias para ir para Curitiba. Era pelo caminho de Guajuvira, né? Não, passava por aqui, ó. Aham. Passava aqui na frente, a estrada aqui. E ia pela a antiga estrada, porque essa era a antiga estrada que ligava Curitiba lá. Passava por dentro de Contenda, Boa Vista, passava por dentro de Araucária, né? Barigui, saía ali saía lá na igreja do Capão Raso. E daí pegava a República Argentina e ia pro centro. É verdade que muitas vezes até as próprias carroças chegavam encalhadas, a estrada era tão ruim. Tão ruim que era. É verdade. Pegava os lugares mais de banhado, assim, né? Diz que era, se não tivesse uns cavalos bons, ficava atolado e alguém tinha que vir ajudar para desatolar. Era complicado. Então, você vê, levavam 3 dias, né, daqui, são o quê? 55 quilômetros, mais ou menos, né? Para ir, voltar, né? Então era muito complicado. Hoje, com 1 hora, você está em Curitiba. E também naquela época tinha pedágio, cada pouco tinha um portão para pagar imposto. Tinha isso, né? Tinha o bairro do Portão, né? Dizem que por que é o bairro do Portão? Porque tinha um portão lá, né? Ficou o portão, o pessoal chegava lá, ele falava para nós que nós estávamos trabalhando. Eu um dia ainda vou deixar de trabalhar na roça, porque ele não gostava muito de trabalhar na roça. Daí até os 25 anos ele conseguiu juntar um certo dinheiro e comprou uma caminhonete nova naquela época, uma Fargo, caminhonete Fargo. E isso em 1949. Aí ele começou a trabalhar com o pessoal da Mariental ali. O pessoal da Mariental tinha fábrica de ervateira. Daí ele enchia essa caminhonete de erva, 1 quilo, né? Erva 1 quilo, e saíam vender aqui para Mafra, Lapa, Rio Negrinho. Começou a fazer essa distribuição de erva mate. Aí 1 ano depois ele comprou um caminhão. Me lembro do caminhão que ele tinha. Isso foi um dos primeiros, né? Em 1950, daí ele comprou um caminhão. Comprou um caminhão e aí ele começou a puxar café do norte do Paraná para Paranaguá. Isso pela estrada do Cerne. E era tudo, ele contava que era tudo estrada de chão. Tudo estrada de chão. Se chovesse, parava tudo. E eu lembro assim, daí ele continuou viajando por muitos anos. Daí eu lembro ainda quando tem uma vaga lembrança, assim, quando ele chegava em casa, eu criança, né? Mas eu lembro assim, ele voltava com a roupa toda vermelha, porque era aquele pó do norte do Paraná, né? Tudo vermelho e era tudo poeira, não tinha asfalto, não tinha nada. Então ele chegava em casa com as roupas tudo cheia de pó. E aí ele saía, daí, naquele tempo não tinha telefone, não tinha nada, então ficava eu, minha irmã, o Celito, que era menor que eu, e tinha uma empregada nossa que trabalhava conosco lá, a dona Dijanira, é viva ainda, já está com uns 90 e poucos anos ainda. Então ela ficava junto com a minha mãe e conosco lá e meu pai saía a viajar. Então foi ali que ele conseguiu dar estudo para a gente, ele conseguiu dar de comer para a família, foi através do caminhão. E depois ele continuou, vamos dizer, na época, até depois a gente fez as contas ali, ele teve 5 caminhões. A mais velha é a Regina, né? Eu sou o mais velho, daí o Celito, daí a Regina e a mais nova é a Bernadette. Muito bem. E daí os teus primeiros estudos foram onde? Aqui em Serrinha. Então, e eu estudava aqui na escola que era do lado da igreja aqui
Então a gente vinha a pé todos os dias, né? Nesse trajeto aí de 3 km, quase 3,5 km. Então era 1 hora e pouquinho de caminhada todo dia, 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Né? Era aula já em português. Já em português. Já em português. Mas para você ter uma ideia, né, Pedrinho? Naquela época acho que tinha mais ou menos umas 100 crianças. Eram 4 turmas, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Então, dessas 100 crianças, só tinha 2 crianças que eram descendentes de português. De uma família que trabalhava no DR e morava ali perto do posto Pampa. O resto era todos poloneses. Todos poloneses. A maioria vinha para a escola, não sabia falar português. Então a dona Edviges Puchalski, que era filha do seu Pedro Puchalski, né? Acho que você chegou a conhecer. Sim. E foi a minha primeira professora. Depois a dona Aládia Fila. E elas que ensinavam essas crianças a falar em português. Então você vê a dificuldade que a professora tinha, né? Que chegavam na escola só falando em polonês. Eu e o Celito, meu irmão, já sabíamos falar em português, porque em casa daí meu pai e minha mãe falavam em polonês, mas falavam em português também. Então eles já tinham aquele medo de mandar a gente para a escola sem saber falar o português, então já desde pequeno a gente falava o português. Aqui talvez a história mais do seu pai, nos anos praticamente 54, depois da era do Getúlio Vargas, onde o idioma polonês e outros idiomas foram proibidos aqui no Brasil. Aqui teve alguma perseguição, lembra? Aqui não, eu acho que não teve. A única coisa que aconteceu na época, isso foi na época de 35, foi porque o meu pai, ele estudou aqui também, aqui na Serrinha. Na época ele estudava de manhã em português e à tarde era em polonês. Então as crianças ficavam o dia todo na escola. Então o que acontecia? Na parte da manhã, o governo pagava o professor em português, e na parte da tarde a comunidade se reuniu e pagava um professor que morava aqui e ensinava as crianças em polonês. Poxa! Então fica isso, a comunidade que pagava o professor. Seu Augusto Sotzi, o nome dele. Que era professor de polonês. Ele morava ali onde hoje é o clube, aqui da Serrinha. A escola era ali onde é o clube e tinha uma casa anexo à escola, né, do lado ali. Ele morava ali, o seu Augusto Sotzi. Foi professor do meu pai, da maioria daquelas pessoas, mais ou menos, que nasceram na década de 20, por aí, né? Que foram para a escola no início da década de 30. Então esse foi o professor dele. E depois o seu Pedro Kowalski também foi professor de polonês aqui na mesma época. Entre os agricultores, o Valdomiro Gremski cita, não sei se aqui também tinha uma organização dos poloneses, que eles se reuniam na igreja não apenas para rezar, mas também de fazer uma espécie de uma cooperativa, uma sociedade. Sim, aqui tinha era uma associação na época, né, chamava, onde hoje é o clube, era a associação dos agricultores. Começou como uma associação. Se você vê a documentação que hoje é do clube, essa associação, se não me falha a memória, começou por volta de 1917. Se você for rever as atas, tudo ali, então tem, inclusive eu fiz parte depois quando já era o clube aqui da Serrinha, então em 1971 eu já fiz parte como secretário. Então eu tinha na época 16, 17 anos, por aí eu já me puseram como secretário ali no clube da Serrinha. Fazia algumas atas e coisa. E depois, onde mais que o senhor continuou seus cursos para se tornar um semeador
do futuro, especialmente da Serrinha. Eu aí fui para o Seminário São Vicente de Araucária. Então fui para lá em 1965. Tivemos o prazer de conviver um certo tempo lá, né? Exato. Então fiquei 4 anos lá no seminário, né? Foi uma época assim que para mim foi muito bom, né? Eu aprendi muito lá no seminário, né? Fiz muitos amigos lá. Aí saindo do seminário, eu fiz o científico na Lapa, né? Terminei o científico na Lapa e fui pro Exército. Aí fiz um concurso na Petrobras, ali em São Mateus do Sul, na época. Passei no concurso, saí do Exército, fui como não tinha vaga em São Mateus do Sul, eu fui para São Francisco do Sul, Santa Catarina. De São Francisco do Sul, lá era um terminal da Petrobras, né? Um terminal que recebia o petróleo bruto, que bombeia aqui para Araucária. De lá eu fui para Paranaguá, que é um terminal da Petrobras, que é de derivados do petróleo já, gasolina, diesel, gás. Fiquei um tempo lá, aí vim para Araucária. Em 1978 eu vim para Araucária. Aí fiquei de 1º de julho de 78 até 22 de dezembro de 2002. Trabalhei em Araucária quando me aposentei ali na Petrobras. Chegou a escalar aquelas torres de 127 metros de altura? Sim. E ali foi, olha, devo tudo que tem a minha família e tudo, eu devo a Petrobras. Foi uma empresa, eu sempre digo, pode ter igual, melhor não. Né? Casei, porque eu tenho muito orgulho assim, do meu pai, porque o meu pai, ele estudou só até o 3º ano, mas ele tinha uma visão de mundo que às vezes eu pensava assim, como que ele conseguiu assimilar tudo isso. E depois eu fui vendo com o tempo, através da leitura que ele conseguiu tudo isso. Toda vez que eu chegava em casa, eu ia visitar meu pai, eu chegava assim, perguntava para minha mãe, e o pai onde está? Ah, ele está lá na sala. Eu chegava lá e ele estava lendo. Meu pai lia muito, procurava se informar. Os meus filhos têm que seguir, têm que estudar, né? E até um certo ponto da minha vida eu me dediquei, tudo que eu ganhei eu investi no estudo dos meus filhos. Tudo. Melhor herança. Até teve épocas que a gente até passou um pouco de dificuldade, porque eu tenho 5 filhos. E todos eles, graças a Deus, hoje estão bem, estão encaminhados, todos com faculdade, né? Então isso eu acho que tem muito a ver com o que o meu pai passou para mim, né? Eu lembro que o senhor estava na direção aqui da comunidade, o senhor tinha uma visão diferente do que a maioria dos padres tradicionalistas tem. Como o senhor vê hoje? A igreja está esvaziando ou aperfeiçoando? Assim, já que você tocou no assunto, né, Pedrinho, eu fiz parte do conselho aqui da nossa igreja, aqui da Serrinha, por 3 vezes. Então, assim, a gente teve, como eu nasci aqui na região e continuo morando até aqui, então a gente conhece. Me convidaram para fazer parte do conselho. Então, eu acho que eu fui uma das pessoas mais novas que entrou para fazer parte do conselho aqui na Serrinha, até então, né? Hoje mudou, né? Hoje, graças a Deus, a juventude está fazendo parte disso, né? Mas até então, não. A juventude não fazia parte do conselho da igreja. Ficava na mão dos mais velhos, Sempre os mesmos? Supostamente com mais experiência e tudo, né? Então, e na época me convidaram para fazer parte, e eu digo, vamos encarar, vamos ver como é que é isso aí, né? E graças a Deus deu certo. Daí, isso no primeiro
no primeiro mandato, vamos dizer assim, né? E já me convidaram para ser o presidente. Né? Até então era uma coisa assim que eu, com 32 anos, presidente do Conselho da Igreja da Serrinha. Nunca houve assim uma pessoa com essa idade, era sempre pessoas mais velhas. Mas graças a Deus assim, a gente conseguiu montar uma equipe muito boa, né? E alguns um pouco mais velhos, mas conseguimos fazer um trabalho bom. E mais tarde, por mais 2 vezes, eu fui convidado para voltar e conseguimos fazer um bom trabalho ali, né? E hoje, na sua visão, o que seria necessário ter padres casados, os mais... É muito diferente do que você pensar que vai ter uma família. O convívio diário com a esposa, com os filhos, não é fácil. É bem complicado. Sim. Então, eu sempre achei assim que o padre, para vir aconselhar um casal, não é muito fácil. Porque ele tem que ter essa vivência. A vivência diária com a esposa e com os filhos é muito diferente do que você conviver com pessoas que esporadicamente estão na... Gostaria de acrescentar, não sei. Que eu nem sei o que perguntar. Pedrinho, eu acho assim que para mim foi uma satisfação conversar com vocês. O momento foi muito bom, né? Conversar assim um pouco sobre a nossa comunidade, sobre a família. Isso aí é rever, né? Meu amigo aí de tantos anos, né, Pedrinho? Desde a nossa época, praticamente da infância, né? Juventude, né? E foi muito bom. E eu acho que esse trabalho que você está fazendo, eu até já assisti muitos que você fez aqui. É muito interessante ficar isso aí para a posteridade, né? E espero que você continue entrevistando, conversando com as pessoas, porque nós somos passageiros aqui nessa terra. Não sei se amanhã ou depois nós não estaremos mais aqui, mas vai ficar registrado isso aí. Um cineasta, Alfred Hitchcock, era americano, claro que ele filmava numa empresa norte-americana, mas uma coisa ele falou dos campos de concentração, onde ele diz: ou estas imagens nos ensinem, ou as trevas voltarão. Então, a sua fala, a fala dos outros, é uma fala construtiva. Em cima disso, haverá um mundo melhor. Porque a história, a gente sabe que sempre teve os altos e baixos, as coisas ruins e boas, mas as coisas boas predominam. Eu acho que é o primeiro que introduziu a sanfona na igreja, né? Aqui em Serrinha, sim. Aqui, durante muitos anos, a gente fez parte do coral. E fizemos assim animações muito boas, né? O pessoal fez parte do coral, por mais de 20 anos. Porque até então a sanfona era só para baile, né? Só. Bom dia. Como que você sente? Me sinto bem, graças a Deus. Quantos anos vocês são casados? Né? 48. Onde que você achou esse rapaz? Num baile, numa festa, onde? A gente se conheceu desde criança, na escola. Sérgio, onde que você encontrou essa joia rara, a sua esposa? Desde a época do primário. Estudamos juntos. Então confirma o que ela falou. Então estamos até hoje. 15 anos, essa foto era... Grande amizade, pô. Chegou? Foi dispensado. Ele?
Então, sou eu, com a minha esposa, o Celito, com a esposa dele, e a Regina, minha irmã, com o marido dela. Era muito legal. Só que eu não gostava de... Isso aqui é no ano de 1964, quando começaram a construir a piscina lá no seminário. Carregavam nos caminhões e levavam para pôr no fundo da piscina lá, que era um banhado. E outro quem que é? O do meio é pai do seu Vicente Chevesque. Essa foto foi tirada em 1954, 55, lá no Fecho. Morava. Eu, como era um pouco mais jovem. Mas eu tinha grande amizade com... Sempre homem sério. Ah. Meu pai. Com quantos anos? 50 anos. Yo bien sabía que había descubierto, rezando el credo, namorados, o casal que se quer ver. Que bonito é ser querido, ser amado por alguém. Quem tem o amor deve tratá-lo com muita afeição. Um amor sincero e puro faz sorrir o meu coração. Ja muzykantem konstante lantem, my muzykanci konstante lanci. Ja umiem grać, my umiem grać na gajcie, na gajcie. Zutriara, 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 hej! Zutriara, 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 Ja muzykantem konstante lantem, my muzykanci konstante lanci. Ja umiem grać, my umiem grać na skrzypcach, na skrzypcach. Zutriara, 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 hej! Zutriara, zutriara, zutriara,